A Assembleia Legislativa promoveu na última sexta-feira um painel sobre reforma política. O desembargador José Bernardo Rodrigues, presidente do TRE no Maranhão, abriu o debate com a palestra sobre reforma eleitoral. Reforma do eleitor e o fim das coligações proporcionais foram discutidos no primeiro momento do painel da reforma política. O presidente do TRE, José Bernardo Rodrigues, e o procurador da República, Juracy Guimarães Júnior, foram os expositores do subtema Reforma Eleitoral. O presidente do TRE defendeu a obrigatoriedade do voto. Se, em sendo obrigatório, havendo punição para quem vende voto, o que vai, Padre Fábio, até 4 anos de reclusão, ainda assim se tem notícias e processos de vendas de voto, em sendo obrigatório e havendo punição e cadeia. A pergunta que eu faço em resposta à outra pergunta é de que, em sendo livre o voto, ele vai custar quanto? Bom, essa é a pergunta que faço, eu não sei responder. Mas muitos vão dizer, o eleitor livre ele não vai mais sofrer pressão. Como não vai sofrer pressão se não for mais obrigatório, se não houver punição pela venda de voto? Como não vai sofrer pressão? Eu não vou votar. Eu sou livre, não tem punição, não tem nada, eu não quero votar. Mas, pelo amor de Deus, vai votar. Então, aí vota, aí custa muito caro, muito mais caro. Eu imagino que custa muito mais caro o voto, se o eleitor não tiver essa obrigatoriedade de votar. O procurador da República, Juracy Guimarães Júnior, questionou o excesso de ações eleitorais e defendeu o fim das coligações proporcionais. O sistema proporcional é um sistema do qual se espera, ou seja, ele é todo formalizado no que o eleitor vote na proposta do partido. Quando eu permito que partidos diferentes se coliguem, eu desnaturo a própria razão do sistema proporcional. Eu não posso admitir um sistema proporcional com coligações nas eleições proporcionais. Né? É uma desnaturação do próprio sistema. Esse, talvez, um dos principais pontos é uma mudança radical do nosso sistema eleitoral, que eu não vou falar como vai ter um ponto, mas basta dizer que o nosso sistema proporcional de lista aberta só existe em 5 países no mundo. Participaram do debate os deputados Rubens Pereira Júnior e Edilásio Júnior. Um diz respeito às pesquisas eleitorais e pesquisas pré-eleitorais. O que não pode é o dono da festa contrata a banda que quer e aquela banda toca a música que ele deseja. Então tem que ter tem que ser apurado com mais rigor e punido também os casos que flagrantemente não correspondem à realidade. Há de ser debatido se deve-se ainda publicar pesquisa até 15 dias antes da eleição ou não. O Supremo diz que não pode por conta do direito à informação, mas é algo que não pode continuar como está sendo hoje. E que os partidos políticos deveriam fazer a sua parte. Já ia tirar um grande fardo de trabalho da Justiça Eleitoral, se os partidos políticos tivessem por obrigação, ao mandar a lista de candidatos ou pré-candidatos, que nessa lista eles já isentassem, já excluíssem todos aqueles candidatos que têm condenações de colegiado. As deputadas Vianney Bringel e Gardênia Castelo acreditam que a reforma política só é possível com a mudança dos políticos e defendem o fim das coligações proporcionais, quando partidos se unem para a eleição de vereador, deputado estadual e deputado federal. Dessa forma, os votos vão para a coligação e não diretamente para o candidato ou partido escolhido pelos eleitores. Os eleitores são muitos. Você sabe que o número é muito maior de gente de se mudar. Certo que a nossa população tem que ter mais conhecimento, mais educação, ter mais conhecimento dos seus deveres, dos seus direitos, mas eu acho que a classe política que é a responsável pela reforma dos pleitos eleitorais. Em vários pontos, tipo de voto, eleitor, aí seria mesmo... Eu acho que a reforma política eleitoral é muito importante. Acredito que o Congresso já deveria ter feito esta reforma, né? Foi passando, como é que se diz, postergando, isso não é bom, porque na medida em que o Congresso não faz o que tem que fazer e deixa essa lacuna, o Judiciário se acha no direito, né, de corrigir os equívocos que existem. Afinal de contas, nós temos um Código Eleitoral que está ultrapassado na década de 60. Então,
Então são muitas coisas que estão realmente precisando ser modificadas. Um dos pontos mais polêmicos da reforma política também esteve em discussão no painel. O cientista político Wagner Cabral falou sobre o financiamento de campanhas. Na palestra sobre financiamento de campanhas eleitorais, o cientista político Wagner Cabral fez uma análise histórica dos vícios e distorções que ao longo dos anos afetaram o resultado nas urnas e, consequentemente, a vida dos brasileiros. O palestrante afirmou que a corrupção atrapalha o país desde o Império, passando pela instauração da República e atingindo todos os poderes. Como exemplo, citou as relações entre Executivo, Legislativo e Judiciário, que na década de 40 rendeu ao Tribunal de Justiça do Maranhão o apelido de Universidade da Fraude. Porque entender o que se convencionou chamar de oligarquia de Vitorino Freire no Maranhão, sem entender exatamente os mecanismos através dos quais o Poder Executivo controlava o Tribunal de Justiça, que, por sua vez, indicava, né, a maioria dos componentes do Tribunal Regional Eleitoral. Se entender esse mecanismo aqui, você não entende como depois todo o processo de fraude eleitoral era efetivado e a Universidade da Fraude, ou seja, diplomava, dava sistematicamente diplomas eleitorais àqueles a quem interessava atender a oligarquia. Ao tratar sobre o atual cenário do processo de financiamento de campanhas, o cientista político citou a realidade do Maranhão, onde a agiotagem é parte essencial do sistema de financiamento de campanhas, o que traz sérias consequências para o Estado. No caso do Maranhão, nós temos mais do que evidências disso, o assassinato do jornalista Décio Sá aponta nesse sentido. No Maranhão, a existência da agiotagem é um elemento que compromete muito, né, o exercício das eleições, da democracia. Por quê? Porque, em primeiro lugar, gera desproporção de recursos na hora da campanha, favorecendo o candidato que recebe financiamento desses agiotas. Depois, né, caso esses candidatos sejam eleitos, principalmente quando são prefeitos, você tem a administração dessas cidades que passa a ser assumida por esse grupo de agiotas. E aí você tem todo um esquema de fraude em licitações, de agentes nomeados por esses agiotas que assumem secretarias de educação, de finanças desses municípios e estabelece um mecanismo generalizado de corrupção. Os temas debatidos despertaram o interesse dos participantes do evento, que fizeram vários questionamentos aos palestrantes e consideraram uma iniciativa importante para que o público maranhense dê sua contribuição ao processo de reforma política. Uma excelente iniciativa, haja vista toda a situação que envolve hoje o sistema político brasileiro. E, de fato, existe essa grande necessidade de reforma, e essa reforma ela é possível a partir dessas discussões, para que se saiba de fato quais as reais necessidades que a população tem de compreender o sistema e, a partir dessa compreensão, pensar nos mecanismos que possam trazer as soluções para esse sistema que hoje não atende o que se espera do sistema democrático brasileiro. No subtema que tratou do financiamento de campanhas, o ponto central em debate foi justamente qual o melhor modelo para se aplicar no Brasil. O modelo privado, no qual as empresas fariam doações aos candidatos, o modelo misto, que está em vigor no Brasil, em que parte das doações é de origem privada e outra parte de origem pública, ou o modelo no qual o próprio eleitor faria a doação direta ao seu candidato. A Ordem dos Advogados do Brasil, na seccional Maranhão, já tem um posicionamento definido sobre o assunto. Para nós, tem que haver uma proibição da doação de pessoas jurídicas, de empresas, que não integram o corpo dos cidadãos, que as empresas não integram o conjunto dos cidadãos e, portanto, não têm legitimidade para financiar campanhas eleitorais. Esse financiamento seria feito ou através de um sistema misto que combinasse o financiamento público com a doação feita exclusivamente por pessoas físicas, com limite, um teto de um salário mínimo ou equivalente a isso. Na opinião dos deputados que estavam coordenando a audiência, o nível dos debates foi satisfatório e os resultados serão positivos para a composição do relatório a ser encaminhado para o Congresso Nacional. Debate muito bom,
pelo fato dos palestrantes serem bem representativos. Tivemos aqui o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Zé Bernardo, tivemos a presença do procurador da República, Juraci Guimarães Júnior, tivemos a presença de um historiador, de um cientista político, o professor Wagner Cabral, mestre em História pela Universidade Federal do Maranhão, e a presença do presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Mário Macieira. Com isso, cada um deu uma visão diferente, debatemos reforma eleitoral e tipos de financiamento de campanha, e isso certamente amadurece o debate, temos bastante sugestões para levar para o Congresso Nacional. O senador José Sarney será submetido amanhã a um cateterismo coronário no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, onde permanece internado sem previsão de alta, mesmo com a cura do processo infeccioso. De acordo com o último boletim médico divulgado no início da noite de sexta-feira, o senador realizou o exame de ecodoppler do coração, que demonstrou alteração de contratilidade da parede inferior, o que motivou a realização do cateterismo. José Sarney, de 83 anos, foi internado no dia 28 de julho no Hospital UDI em São Luís, mas no dia 31 de julho seguiu para São Paulo, onde foi diagnosticado com dengue aguda e quadro de pneumonia. Desde então, o senador permanece internado no Hospital Sírio-Libanês. TV Assembleia, o Legislativo até você.